Porque eu vou falar pra vocês, vou ser bem sincera, abrir meu coração, porque às vezes eu fico pensando, já passou assim, meu Deus, mas será que eu quero ter mais um filho? Aí eu falei bem assim, olha, eu tomei a minha decisão, eu quero ter mais um filho. Pronto, tá tomada. Fui na farmácia, gente, escondido do Pio, comprei dois testes, uma caixinha que vinham 2 testes de gravidez, é verdade? Fiz o teste de gravidez naquela hora. Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Ai, meu Deus, tô nervosa. Não, tô brincando, não tô. Esse vídeo, na verdade, é mais um bate-papo. Pra gente conversar, pra eu contar pra vocês como é que eu tô, como é que eu tô me sentindo, o que eu tô pensando sobre um assunto que é bem relevante aqui no canal, que é gravidez, filhos, maternidade, fertilização, etc, etc. Tá? Então se você gosta desses vídeos, né, desse assunto e tal, então já vai ficando por aqui, já deixa muito like, se inscreve no canal também que não é inscrito, que tá chegando novo, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? E eu vou contar um pouquinho do que tá rolando aí nas últimas semanas pra vocês, relacionado a isso. Bom, gente, assim, vou resumir, porque eu também não quero me estender muito, tá? Mas pra quem não sabe, né, eu tenho o Lohan e a Naomi, que são os meus filhos, e os dois foram através de FIV, né? A gente teve uma certa dificuldade pra engravidar, na época foi investigado, né? A gente fez alguns exames e tal, não todos possíveis, mas a gente fez alguns, não foi detectado nada, assim, sabe, que realmente pudesse estar, enfim, dificultando isso, e eu sempre achei que eu fosse aquela mulher que engravidaria rápido, e etc e tal, enfim, gente, é uma novela, tá? Se vocês, eu acho que eu já contei isso aqui ou não sei se já contei assim no detalhe, mas se vocês têm interesse em saber, né, eu posso gravar um vídeo só sobre isso, contando toda a nossa trajetória, desde quando a gente começou a tentar engravidar lá em 2018, tá? E aí eu sei que um belo dia, buscando ajuda e profissionais, enfim, terapias e etc, a gente, né, foi guiado assim para buscar ajuda médica de fato para engravidar. E aí foi onde eu conheci um pouco mais sobre o universo da fertilização in vitro, né, enfim, como é que funciona e etc e tal. É reprodução assistida, né, que o pessoal chama, enfim. E aí a gente fez fez todo o processo, fizemos uma vez até certo ponto do processo, aí não deu muito certo, depois a gente fez de novo, onde eu engravidei do Lohan, logo depois inclusive, quando o Lohan tinha 9 meses, eu já estava grávida também através de FIV da Naomi. Bom, dito isso, a gestação da Naomi foi um pouquinho complicada no final, eu tive acretismo placentário, então foi uma cirurgia um pouquinho mais difícil e tal, foi um susto muito grande, mas no final deu tudo certo, a gente estamos aqui, né, super bem, super saudáveis e tal. Mas aí isso aí deu uma certa apreensão, porque eu sempre falei que eu queria ter 3 ou 4 filhos, né, então depois da Naomi eu já tava certo que eu já ia ter logo outro, mas aí como aconteceu tudo que aconteceu, eu meio que, né, a gente, pisou no freio e resolveu esperar e deixar o tempo passar, a vida rolar e ver como que as coisas iam se encaminhar. Ela completou 2 anos agora em março e foi muito engraçado, isso eu vou contar pra vocês agora, acho que eu não falei pra ninguém. Ai, olha só, eu acho que talvez quase um ano, até eu quero buscar essa mensagem no meu celular pra ver mais ou menos quanto tempo faz que eu abandonei o anticoncepcional, né? Porque a gente sempre se cuidou, quando tentou engravidar, obviamente não se cuidava, porque estava se cuidando pra engravidar, né? Enfim, e aí depois que a Naomi nasceu, eu continuei tomando anticoncepcional até pra lactante na época e tal, e chegou um certo momento ali, ela tá com 2 e pouco agora, ela tinha 1 e pouco, sei lá, e eu meio que me enchi o saco de tomar remédio, entendeu? Eu não queria mais. E aí fui na minha médica e tal, não sei o que. Ela falou, olha, Amanda, então para. Se tu quiser, a gente pode buscar outros meios de prevenção, mas eu não te aconselho colocar DIU nem nada por conta do teu útero, que foi um pouco machucado, ele ainda tá se recuperando e tal, né? Mas aconselho a gente buscar outro meio. Eu falei, olha, doutora, eu não quero saber de nada, não quero ter nenhum preventivo, eu quero deixar rolar e tal. E voltei pra casa, expliquei pro Pio, ele ficou meio assustado e tal, não sei o que. Mas aí, depois de uns mesezinhos, ele meio que, beleza, entendeu, né, o meu lado, e a gente liberou geral. E aí, desde então, isso que eu quero ver, porque isso já deve fazer um ano, enfim, desde então, todos os meses eu fico assim, será que tô grávida? Será que tô grávida? Enfim, eu nunca tive sintoma, nem quando eu estava grávida dos dois, mas eu fico caçando sintomas em mim pra ter
sabe, esse momento de alegria, assim, ai, acho que eu tô grávida, ai, será? Enfim, todo dia do mês ali, que é pra vir minha menstruação, vem minha menstruação e etc, e ponto, e é isso. E aí dá aquela, mas tudo bem, vamos continuar. Isso foi uns meses e tal, até que, aí eu vou chegar onde eu queria chegar. Quando a Naomi completou 2 anos, no sábado foi aniversário, foi a festinha, né? O aniversário mesmo foi no domingo, na segunda. No sábado foi a festinha dela. Mentira, foi no domingo, o aniversário foi na segunda, enfim. Tá, isso não muda nada, mas assim, no dia que foi a festinha dela, foi o dia que tava previsto pra vir uma menstruação e ela veio. Eu lembro que nesse dia, ao invés de eu ficar, tipo, meio, ai, tá, que pena, veio, não tô grávida, eu meio que pensei assim, tá, veio uma menstruação, mas eu já sei, eu meio que tive a certeza de que eu queria ter mais um filho, sabe? Que eu ia buscar isso, que eu ia atrás disso. Porque até então eu não tinha ido, né? Só tava deixando rolar pra ver se eu engravidasse, se eu, né, engravidaria naturalmente, assim, meio que no susto, porém não no susto, né? Enfim. Só que não tava acontecendo e tal. E aí, nesse dia, meio que eu, tipo, deu uma mudança, assim, na minha cabeça que eu pensei, não, eu sei que eu quero outro filho, eu quero outro filho. Então eu vou buscar esse filho, eu vou buscar fazer o que eu preciso fazer, seja FIV de novo, enfim, eu vou me consultar, vou, né, conversar com os médicos, né, assim, que me acompanharam nas outras gestações pra ver se eu tô apta, se eu não tô, vou fazer exames, se for preciso, etc, sabe? Aquele dia, tá, eu nunca me esqueço, foi esse domingo de manhã, eu fui fazer xixi, ver menstruação, e ali no vaso mesmo passou tudo isso na minha cabeça, eu pensei, então é isso, eu vou correr atrás, a não ser que me digam, né, no meio desse processo todo, me digam que eu não posso mais ter filhos por conta da complicação que eu tive na gestação da Naomi, se eu não estiver apta e tal, daí é outra história, aí eu vou trabalhar isso na minha cabeça. Mas até então eu não tenho assim, nenhuma negativa, sabe? A não ser, claro, né, o cuidado e tal, mas enfim, daí eu fiquei com isso na cabeça, beleza. Passou o aniversário da Naomi, foi super legal, não sei o quê. E aí, naquela semana seguinte, eu sentei pra conversar com o meu marido e com a minha mãe. Até o pessoal dá risada, né? Mas é que a minha mãe é muito próxima a mim. E ela, tipo, ela tá sempre assim comigo em todos os momentos. Tudo, eu conto tudo pra ela. Eu gosto de ter ela perto. E ela é muito presente na minha vida e na nossa família, sabe? Eu gosto muito da opinião dela, enfim, tal. Daí eu sentei com os dois pra conversar e eu falei bem assim: olha, eu tomei a minha decisão, eu quero ter mais um filho. Pronto, tá tomada. Porque até então, tipo, eu queria, mas tipo, tava solto no ar e, né, sabe como é que é. E aí eu falei isso e eu falei, e agora eu quero saber se vocês me apoiam ou não. Porque por conta de toda essa situação do trauma, né, do final da gestação da Naomi, todo mundo ficou muito assustado e tal, e eu sei, eu entendo eles, eu entendo realmente. Mas pra mim é importante saber se eles estariam do meu lado ou se eu teria que, enfim, trabalhar de outra forma. E eu perguntei, eu quero saber se vocês me apoiam e tal, né, enfim, o que vocês acham disso e tal. Cada um deu a sua opinião e tal, mas de um jeito ou de outro eles meio que me apoiam, porque eles entendem que não tem muito o que fazer, porque é uma coisa que eu quero muito, né. Nessa mesma semana eu marquei uma consulta com a doutora Andréa Bettina. Ela é especialista em medicina fetal, ou seja, ela cuida dos nenenzinhos quando estão na barriga da mãe. Ela já foi obstetra, inclusive eu queria muito que ela fosse minha obstetra, mas ela não faz mais partos e tal. Mas enfim, daí eu marquei uma consulta com ela, mais assim pra um bate-papo, porque eu não estava grávida, né? Em teoria, eu não tinha nada pra fazer lá no consultório dela, mas eu conversei com ela, falei, doutora, eu queria muito conversar contigo, ter a tua opinião e tal, ver o que tu acha, tô com uma ideia aqui, enfim, da FUVEI, vamos conversar. Ela também fez exame em mim, né? Tipo, analisou ali meu útero, aquilo que estava possível de ser visto através do ultrassom. E aí daí eu expliquei pra ela disse, bom, Amanda, aparentemente o teu útero tá ok, um útero, né, que passou por 2 cesáreas, ele tem algumas cicatrizes por conta do acretismo que tu teve, né, enfim, mas aparentemente é um útero, tipo, normal pra quem que já passou por isso, né? Ela falou, o meu conselho pra você é fazer uma consulta com o Dr. William Kondo, acho que é esse o nome dele. Bom, eu marquei essa consulta, foi uma consulta online, porque ele atende em Curitiba, parece que ele é, tipo, os melhores, assim, do Brasil em relação a, sabe, ver o útero, se você tem alguma situação, se você tem, tipo, endometriose, se precisa fazer alguma cirurgia, enfim. Não sei agora o nome da especialização, como é que chama ali,
mas ele me disse que ele é muito bom nisso. E aí ela me indicou fazer essa consulta com ele, até porque se eu, né, partisse para uma nova gravidez ou até uma nova FIV, né, a gravidez através da FIV, pra ver se meu útero tá certinho, se ele tá apto, né, pra receber mais um bebezinho, etc. Eu falei, bom, beleza. Aí eu marquei a consulta com ele, passaram semanas e tal, marquei a consulta, a gente fez a consulta online, eu já adorei ele, super assim, muito, muito, muito bom, sabe, no que ele faz, assim, já deu pra perceber. Expliquei toda, né, o meu histórico e tal. E aí ele me falou, ó, eu preciso te avaliar, preciso te ver, a gente precisa fazer exames e tal. Ele me indicou fazer 2 exames, um que é uma ressonância, né, que eu já fiz algumas na vida, de várias partes do corpo, mas fazer uma ressonância pélvica, né, então de toda essa região. Também fazer uma estereoscopia. A estereoscopia é um exame que eu nunca fiz e parece que ela olha dentro do útero mesmo, sabe? Então meio que a ressonância vai olhar o útero, enfim, toda essa região da pelve por fora e a estereoscopia olha por dentro. Então meio que um exame complementa o outro. Isso foi o que eu entendi, tá? Ele me indicou fazer pra gente olhar isso bem no detalhe, descartar qualquer outro tipo de doença, porque eu falei pra ele do meu ciclo, como é que é isso, ele foi me perguntando, eu fui explicando, né? E eu tenho um ciclo normal, menstruo normal, não tenho muito fluxo, não tenho cólica, enfim, isso foi assim a vida inteira, tomando anticoncepcional, não tomando, a minha menstruação nunca foi um problema pra mim. E ele falou, olha, não sei, aparentemente assim, só de escutar falar parece que tu não tem nada, que o creatismo foi realmente uma situação bem pontual, que ele também não tem muita explicação, né, o porquê da creatismo, mas a gente vai avaliar e vai ver. Eu expliquei que eu tenho vontade de ter mais um filho, babá, inclusive ele conhece o Dr. Alessandro, que foi onde eu fiz as 2 FIVs, etc. Enfim, isso foi, gente, em março, início de abril. Foi em março que aconteceu tudo isso. Aí eu tô abril inteiro, abril e maio, pra fazer esses exames, só que não tava batendo a agenda, porque eu tenho que ir pra Curitiba, eu tenho que ficar 2 dias lá, porque um dia faz um exame, outro dia faz o outro, e a estereoscopia só é feita nas quartas-feiras, e aí, enfim, aí teve viagem no meio, teve agenda que não bateu e tal. Agora eu estou, finalmente vai chegar a data de eu fazer esses exames, que é na semana que vem. Que bom, na semana que vem, então, né, daqui uma semana eu vou realizar esses exames e eu tô super curiosa pra saber se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho, sabe, se é só realmente uma situação de infertilidade sem causa ou se eu não tenho nada e talvez vai que eu engravido, se eu não engravido, sabe? Eu não sei, porque eu tenho essa dúvida, eu tenho curiosidade de saber se eu posso engravidar natural, porque assim, eu fico me perguntando cada mês que vem a bendita da menstruação, mas por quê que eu não engravidei, sabe? Se eu não me cuido, se eu acompanho o meu ciclo, o período fértil, ovulação, tudo isso, sabe? Eu sei que eu ovulo, eu tenho sintomas, eu sinto, já fiz até ultrassom para saber o dia que eu vou ovular, controle de, né, com as fitinhas ali para saber o período, o dia mais fértil, etc. E simplesmente parece que não acontece. Já tentei não ficar pensando nisso, mas também é difícil para quando você tá no meio disso, você quer não pensar, é quase que impossível, mas enfim. E aí eu tô curiosa pra saber, tô feliz que esses exames estão chegando e aí realmente a gente vai saber, né? Vai ver o que a partir dali o que a gente vai fazer. Se eu vou partir pra uma nova FIV, se eu não vou, se eu vou esperar ou se eu vou trabalhar isso e tirar isso da minha cabeça, que eu acho difícil, enfim, tal, não sei o quê. Porque eu vou falar pra vocês, vou ser bem sincera, abrir meu coração, porque às vezes eu fico pensando, já passou assim, meu Deus, mas será que eu quero ter mais um filho? Porque, tipo, meio que por quê, assim, né? A gente tem as crianças que, meu Deus, são uns amores, estão super bem, saudáveis, eu tô aqui, tô bem, a gente brinca, a gente viaja, a gente, enfim, faz tudo. E agora eu vou ter mais uma gestação, será? E se for uma gestação de risco? E se eu precisar, sabe, ficar mais de repouso, como é que eu vou fazer isso? As minhas coisas, meu trabalho, blá, blá, blá. Enfim, eu fico me perguntando isso, sabe? Porque agora a gente já tá numa fase que as crianças, tipo, tão, sabe, é uma outra fase, né? Por mais que eles são novos ainda, eles têm idade muito próxima e tal, né? Ter uma nova gestação agora é outro momento, né? A gente sabe. Aí eu fico me perguntando, será que é coisa da minha cabeça? Será que, meu Deus, aí enfim, aí vai em terapia, aí vai em cartomante, aí vai em não sei o que, sabe? É uma coisa, eu fico com esse dilema aqui na minha cabeça. Mas mesmo assim, cada mês eu fico torcendo pra minha menstruação não vir e ser um sinal de eu estar grávida e não acontece. Então eu fico
putz, sabe, pelo menos eu vou fazer esses exames agora e a partir dali eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Vou contar uma situação que acabou de acontecer nesse último mês agora, até que a gente tava viajando pela Califórnia, tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. E eu tive, enfim, o ciclo normal, né, ao longo do mês, tudo certinho. E lá pelo meio da viagem, que era mais ou menos um pouco mais pra frente do meio do meu ciclo, eu já tinha passado em teoria o período fértil e tal, eu tive um sangramento. Um leve sangramento, meio rosado e tal, não sei o que. E assim, gente, eu quando tentei engravidar, quando eu estava tentando engravidar lá de 2018 para 2019, etc., eu li o Google inteiro, quase, de tudo, sobre gravidez, sobre sintomas, sobre motivos que não poderia estar engravidando, sobre tudo, do ciclo, como é que funciona, blá blá blá, enfim. Então eu tenho isso muito na minha cabeça, né? Óbvio que é na internet, né? Tem coisa que é verdade, tem coisa que não. Mas assim, aí eu vi aquele sanguinho rosa e pensei, gente, o que é isso? Será que é o que eu tô pensando? Que é a tal da nidação. Nidação acontece quando o embrião se fixa na parede do útero e aí acaba sangrando um pouquinho, porque às vezes pode romper algum vaso e tal, né? Não é toda mulher que sente, né? Eu, por exemplo, nas 2 gravidezes que eu tive através de FIV, não tive esse sintoma. Acho que é uma porcentagem até pequena, 15 a 20% das mulheres que percebem isso. Algumas têm, nem sabem o que é, acham que é menstruação, mas depois de 1, 2 ou 3 dias, esse sangramento, né, que é bem pequenininho, ele para, enfim. Mas eu já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Pensei, será? Eis que 1 ou 2 dias depois eu senti bastante não, porque eu nunca tive muita cólica, mas senti um pouco de cólica bem baixo, assim, aquela aquela fisgadinha. Eu pensei, gente, eu acho que agora vai, acho que eu tô grávida. Mas isso tudo quieta, pensando assim comigo mesmo, não comentei nada com o Pio, bem quieta. Só que eu tava com aquilo, falei, gente, eu acho que talvez agora foi. Talvez foi. Cara, eu fui até comprar teste de gravidez na farmácia. E eu não sou muito louca do teste, sabe? Nesse período, nesses anos todos aí, foram poucas vezes que eu fiz teste de gravidez mesmo, todos deram negativo, né? Só depois que eu fiz as FIVs que aí eu tive o positivo. Até um dos vídeos mais viralizados aqui do canal é um de eu já sabia que estava grávida, mas eu queria ter o gostinho de ter um teste de farmácia positivo. Eu fui na farmácia, comprei todos os testes que tinha e fiz. Todos eles, todos dando positivo. Ai, foi uma alegria e tanto, tá? E esse vídeo tá aqui no canal. Quem não viu, gente, é muito legal. Até volta e meia eu assisto pra relembrar, porque foi muito bacana. Fui na farmácia, gente, escondido do Pio, comprei 2 testes, uma caixinha que vinham 2 testes de gravidez, é verdade? Aí eu sei que eu esperei mais 1 ou 2 dias, eu sei que eu falei assim, não, Amanda, não fica noiado, não fica pensando nisso, não fica, pode ser que não seja, mas eu assim, mas por que foi esse sangramento? Eu nunca tenho um sangramento de escape, nunca. Por que foi esse sangramento? Isso foi muito estranho, ele era rosinha, enfim. Eu sei que lá pelas tantas, um belo dia eu fui no banheiro correndo sozinha, fazer xixi mesmo, nem. E eu fiz o teste de gravidez naquela hora. Eu fiz. E aí deu negativo. Eu pensei, putz, negativo, tá. Mas talvez é cedo demais, ou talvez não seja. Não, vou tirar da minha cabeça. Joguei o teste lá no lixo, não falei nada pro Pio. Pio nem sabe, ele vai saber assistindo esse vídeo se ele assistir, enfim. Mas tu já fica com aquilo na cabeça, né? Eu falei, já fazendo 1000 contas, olhando no aplicativo, já, meu Deus, será que eu tô grávida? Daí, se for, ai, quando que vai nascer? Sabe? Bem assim. Tá, sei que passou mais uns 2, 3 dias. O outro momento lá fui eu, taquei-lhe o segundo teste de gravidez, fiz o teste. Negativo, na hora, negativo. Pensei, putz, talvez é cedo demais, porque a gente se engana, né? A gente se sabota, tá? Joguei o teste fora, fiquei muda e calada, seguimos com a viagem, etc. E aí, quando voltamos pra casa e tal, eu acompanhando, quando era pra vir a minha menstruação, não veio num dia. Aí o aplicativo já, sua menstruação está 1 dia atrasada, não sei o que. Falei, gente, será? É agora. Agora foi, agora vai dar. Eu não tenho teste de gravidez em casa também, não, né? Pensei, vou esperar mais um dia, qualquer coisa eu vou lá e compro bem escondida, pra ninguém me ver. E vou fazer em casa sozinha. E quando der positivo, eu vou lá e conto pro Pio, assim, ele vai ser pego de surpresa e blá 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 blá. Enfim. Gente, pois bem, passou um dia, veio a menstruação. De novo eu fiquei, sério? Enfim. Mas tudo bem, eu tô bem resolvida com isso, porque eu, graças a Deus, tenho outro caminho que eu posso seguir, né? Mas eu fico me perguntando, mas por que cargas da água que eu não engravido natural? Por quê? Eu não sei. Pode ser que fazendo esses exames eu tenha uma resposta, né? Pode ser que eu tenha alguma coisa e que não tenha sintoma, né? E que eu não saiba, sei lá, uma trompa entupida, não sei, gente. Pode ser que eu tenha alguma coisa disso. Pode ser que eu não tenha nada e só realmente não engravido e aí, beleza, a FIV é o canal, né? É o meu negócio e eu não tenho problema nenhum com a FIV. Inclusive, eu amei
toda a experiência que eu tive com as duas FIVs. Na verdade, fiz 3 procedimentos, mas um não foi concluído. Esse primeiro não foi tão legal, foi em outra clínica e eu enfim, tive síndrome do hiperestímulo, então foi bem complicado, mas assim, também passou e faz parte da minha história e tá tudo certo. Agora, as outras duas FIVs eu não tive problema nenhum, assim, eu realmente queria muito, então pra mim foi um prazer fazer. Sou muito grata por toda a equipe do Dr. Alessandro, da Clínica Conceber, né, que foi onde a gente fez, maravilhosos, enfim. Tem vídeo aqui no canal também contando e tal, um pouco, né, como que foi tudo isso, até se vocês querem que eu fale mais e tal. Eu adoro, é um assunto que eu adoro falar, porque assim, me trouxe os meus maiores presentes da vida, né, que são os meus filhos, então eu gosto de falar sobre isso. E a gente descobre, quando a gente entra nesse mundo, que a gente não tá sozinho, que tem outras mulheres, outras famílias, outros casais passando pelo mesmo, muito parecido ou até muito pior. Não é um assunto que deve ser tabu, sabe? A gente tem que falar mais sobre isso mesmo. Por isso também, como eu tô, né, entrando nesse mundo novamente, acho que eu nunca saí, né? Mas assim, como eu tô próxima, né, agora de fazer alguns exames, enfim, tô investigando essa parte, eu fiquei com vontade de vir falar, compartilhar mais aqui com vocês sobre isso, né, e também falar bem em tempo real, assim, o que tá rolando. Bom, então acho que é isso, né, falei, semana que vem temos exames pra fazer, tô pensando se eu gravo aqui pro YouTube, se eu não gravo, se eu primeiro faço, depois eu venho e conto. Eu não sei, gente, passa um turbilhão, assim, de pensamentos na nossa cabeça, né, quando você tá no meio disso, mas eu acho que é legal falar e compartilhar assim, então eu provavelmente vou fazer vídeo pra vocês, né, e vou, enfim, mostrar o que eu consegui, vou vir falar e dar meus relatos, contar minha experiência, porque eu sei que tem outras pessoas procurando sobre isso na internet, podem cair aqui e se sentirem, talvez, acolhidas, abraçadas, né, pertencentes, e eu acho isso muito bacana, muito importante, tá bom? Então é isso, gente, falei pra caramba, vocês entenderam mais ou menos qual é o rolê, e eu volto, né, nas próximas semanas aí com novidades, pelo menos vou contar como foram esses exames pra vocês, tá bom? Gostaram do vídeo? Gostaram do meu relato? Um pouco da minha história? Quem já sabia, quem não sabia? Comenta, quero saber, tá? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso tudo, quem já passou, quem não passou. Enfim, quem tá aí só por curiosidade também, seja bem-vindo, fica aí que aqui tem muita coisa boa, tá bom? Deixa muito like no vídeo, a gente se vê no próximo, tá? Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!